Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais fascinantes da teologia, o pacto de Deus. Pensa bem, como é que nós, seres finitos, poderíamos ter uma conexão com um Criador infinito? É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos entender como esse conceito tenta criar uma ponte sobre um abismo que, à primeira vista, parece impossível de atravessar. A questão central é, bom, ela é gigantesca, né? Como o finito pode se conectar com o infinito? De um lado, a gente tem um Criador eterno, sem limites. Do outro, criaturas com um tempo de vida, com limitações. Como é que essa conexão poderia sequer começar a existir? É esse o quebra-cabeça que vamos tentar montar juntos hoje. Então, para começar, a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema. Não estamos falando de um pequeno mal-entendido, não. A teologia chama isso de distância infinita. Vamos ver o que isso significa na prática. O ponto principal aqui é o seguinte: a partir dessa perspectiva, nossas melhores ações simplesmente não seriam o suficiente. Não importa o quão bons a gente tente ser, nossas ações limitadas nunca poderiam pesar na balança a ponto de merecer uma recompensa de um ser infinito. É como tentar comparar o peso de uma pluma com o de uma montanha inteira. Simplesmente não dá. E essa citação de Lucas resume a ideia perfeitamente. A lógica é que cumprir um dever não gera um crédito extra. É simplesmente fazer o mínimo esperado. Seguindo essa linha de raciocínio, a criatura nunca poderia conquistar algo de Deus, porque tudo o que ela faz já é, em tese, uma obrigação. Certo? Então, se a gente não consegue subir, como é que essa conexão acontece? A resposta que a teologia oferece está na palavra pacto. E a expressão-chave aqui é condescendência voluntária. Em outras palavras, não é a criatura que alcança o Criador, mas o Criador que, por vontade própria, decide se inclinar, descer ao nosso nível para estabelecer os termos de um relacionamento. Agora, a história ganha uma nova camada de complexidade, sabe? A distância inicial já era um problemão, mas um evento específico, conhecido como a queda, transformou essa distância num abismo ainda mais fundo. A desobediência humana não só manteve o problema, como o agravou. A queda teria introduzido o que a Bíblia chama de maldição, um tipo de obstáculo legal e moral que deixou a situação, bem, infinitamente pior. Vamos comparar o antes e o depois para entender direitinho. No estado original, a obediência mantinha o equilíbrio. Depois da queda, essa mesma lei se torna uma fonte de maldição. Mas por quê? Porque agora a incapacidade de ser perfeito acarreta uma consequência negativa. Isso torna impossível alguém ser considerado justo ou correto por mérito próprio. Essa passagem de Gálatas é a base para essa ideia da maldição. Ela estabelece um padrão de perfeição absoluta. Falhar em um único ponto já significaria cair sobre essa maldição, o que, na prática, se aplicaria a todo mundo. O abismo aqui parece intransponível. E diante de um cenário tão complicado, surge então a solução central, uma ponte que não é construída de baixo para cima, com esforço humano, mas de cima para baixo, por iniciativa divina. E essa ponte tem um nome, o Pacto da Graça. A palavra fundamental aqui é gratuitamente. Já que a humanidade não podia pagar a dívida nem construir a tal ponte, a única saída seria uma oferta divina, um presente, algo não merecido. Tá, mas como isso funciona na prática? Primeiro, Deus faz a oferta de vida e salvação. Segundo, a resposta humana necessária é a fé. Mas aqui vem o ponto que, olha, vira o jogo. Até mesmo a capacidade e o desejo de ter essa fé não viriam da pessoa, mas seriam dados por Deus através do Espírito Santo. Isso muda toda a dinâmica. Esse versículo, talvez um dos mais conhecidos da Bíblia, é usado para encapsular a essência dessa oferta. Ele conecta o amor divino, a entrega do Filho e o requisito da fé como o caminho para a vida eterna. É um resumo perfeito da mecânica do Pacto da Graça. Agora a gente entra na nossa última parte, que amarra tudo. Uma pergunta que surge naturalmente é: esse Pacto da Graça foi um plano de emergência, uma reação de última hora à queda? A resposta, segundo essa linha teológica, é não. Esse plano de redenção não foi uma improvisação. A teologia por trás disso argumenta que ele foi fundamentado numa aliança feita na própria eternidade, antes dos tempos eternos, entre o Pai e o Filho. Ou seja, era o plano desde o começo.
E esse plano eterno não foi revelado de uma vez só, sabe? Aconteceu uma revelação progressiva. Começa com uma promessa meio enigmática logo depois da queda, continua sendo desvendada aos poucos através dos profetas e finalmente é plenamente revelada com a vinda de Cristo no Novo Testamento. E essa citação de 2 Timóteo é a base textual para essa ideia de um plano pré-existente. A frase "antes dos tempos eternos" é interpretada como a prova de que a graça e a salvação não foram uma solução pensada depois do problema, mas sim o plano original de redenção. Então, para a gente resumir a jornada que fizemos aqui, começamos com o problema da distância infinita. Vimos como a complicação da queda e da maldição transformou essa distância num abismo. A solução apresentada foi o Pacto da Graça, uma iniciativa totalmente divina. E, por fim, vimos que tudo isso estaria fundamentado num plano eterno. E isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental que ecoa através dos séculos. A salvação é, no fim das contas, uma escolha humana ou um presente divino? Se a fé é necessária, mas a própria capacidade de ter fé é um dom, como é que essas duas ideias coexistem? Essa é a tensão no coração do Pacto da Graça, um debate que, olha, continua fascinando teólogos até hoje.